Fala, diretoria! Se ajeita daí que eu me ajeito daqui, porque hoje o vídeo é pancada. Esse vídeo ele começou por conta dessa pergunta, olha aí. Puta perguntinha difícil, velho. Ó, seguinte, eu passei por isso faz exatamente 10 anos eu passei por isso. E eu vou mandar um vídeo daqui a pouco. Eu vou fazer um vídeo só porque você me perguntou sobre isso, valeu. E partindo dessa pergunta, eu vou te contar uma história. Há exatamente 10 anos, 28 de fevereiro de 2010, eu estava sentado em um colchão inflável no chão do apartamento que eu tinha. E aí eu tinha três coisas. Eu tinha um monte de roupa jogado num canto assim, em cima de um lençol, que eu estendi o lençol, tinha um monte de roupa ali. Aí no outro canto eu tinha um piano que eu não sabia muito bem o que eu ia fazer com aquele piano, enfim. Aí tava lá o piano. E outra coisa que eu tinha era a conta corrente no vermelho e um monte de boleto para pagar. Essas eram as três coisas. Essas eram as três coisas que eu tinha. E aí naquele momento, primeiro, eu entendi. Então olha só, eu entendi que eu não ia conseguir brigar com aquela circunstância. Aquela era a minha realidade, aquela era a minha circunstância. Não adiantava brigar com ela, não adiantava brigar com o passado. Era ali que eu me encontrava. Depois eu decidi que aquela situação ela não ia durar para sempre. Então, cara, aí teve um momento que eu sentei ali no piano, comecei a tocar e tal, e eu falei, eu preciso colocar um prazo para esse negócio. E aí eu disse o seguinte, que em 2 anos, 24 meses, eu ia me reerguer, que eu ia sair daquela situação. Então, em 2 anos, primeiro, que eu ia ter um lugar para guardar minhas roupas, que eu não estaria mais no vermelho no cheque especial e nem estaria devendo tantos boletos, enfim. E aí eu teria a minha situação financeira restabelecida. E aí, enfim, eu comecei a caminhar dia após dia para sair dessa situação e caminhar em direção à minha reconstrução, né? E o que eu tive que aprender? Com esse processo de separação, né? Então estou indo para uma parte um pouco mais prática aqui. Mas, enfim, o que eu tive que aprender? Primeiro, eu precisei aprender a ser mais controlado com o dinheiro. Então naquele momento eu não tinha outra alternativa. Ou eu era controlado com o dinheiro, ou eu deveria, gastar muito menos do que eu ganhava para me sobrar mais e conseguir pagar minhas contas dentro dos 24 meses, ou senão não teria escapatória, eu ia ficar uma bola de neve. Então eu aprendi a ser muito mais controlado com o dinheiro. Segundo item, esse daí eu aprendi, que eu precisei aprender a ter um controle emocional, porque nessa hora você está extremamente fragilizado. E aí, a opinião de um lado, a opinião do outro, é uma série de fatores que você tem que lidar com as pessoas ao seu redor e com você mesmo. E aí, naquele momento, eu tive que aprender a ter uma inteligência emocional, a ter um controle emocional um pouco maior, porque eu sabia que se eu não tivesse, eu também não conseguiria chegar dentro dos meus objetivos. O outro item, eu tive que entender sobre como trabalhar o tempo a meu favor, né? Como trabalhar o tempo a meu favor. Então, porque as contas elas viriam a acontecer e eu tinha definido para mim um prazo. Então eu tive que trabalhar a gestão do tempo e produtividade o máximo que eu conseguiria. E aí, um outro item, qual o quarto item? Eu precisei aprender muito sobre relacionamento. A criar relacionamento com qualidade e entender também que, dependendo da jornada que você está traçando, existem pessoas que estão próximas de você que é melhor você afastar. Naquele momento, algumas pessoas que só vinham falar blá 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 blá, afasta, diretoria, afasta essas pessoas
e aí você consegue, tive que aprender também muito sobre relacionamento. Cara, e sabe quando você... E aí quem tá passando por isso sabe do que eu tô dizendo? Tem dia que parece que você não quer levantar da cama, mas não é uma questão mental, é uma questão de corpo mesmo. E aí eu tive que aprender como recuperar minha energia através de exercício físico. Não teve jeito, eu tive que me enfiar em exercício físico para ter mais energia, para ter força para conseguir levantar da cama todos os dias e para ter força para encarar os desafios que a vida tinha me colocado naquele momento. Então, cara, durante a minha jornada eu aprendi que não adianta você brigar com o passado, que aquilo não ia durar para sempre, e eu tive que me desenvolver em, cara, questão financeira, gestão de tempo, controle emocional ou inteligência emocional, relacionamento e energia, busca de energia. Nada do que aquilo que a gente já não venha falando nesse canal, em outros aspectos, mas eu coloquei esse ponto porque a pergunta veio, né? Então não teve como fugir dela. Mas o mais importante, eu comecei a caminhar um passo de cada vez, dia após dia, um passo atrás do outro passo. E aí nesses 2 anos que eu tinha estipulado, foi que eu comecei a me reerguer, eu comecei a me recuperar. E aí, isso, claro, o que aconteceu comigo não foi, a gente tinha estipulado 2 anos, mas eu fiz mais ou menos em 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Por quê? Porque quando você está focado, quando você busca, você sabe tem clareza e qual que é o seu objetivo, as coisas ficam muito mais fáceis. Sofri, doeu, mas quando você tem clareza e você busca sair daquela situação com essas armas que eu te expliquei agora, com esses 5 itens que eu te expliquei agora, eu acho que fica tudo mais fácil. Espero ter contribuído, espero ter respondido a pergunta do nosso colega e já deu certo. Até o próximo vídeo. Abraço.